Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, mais uma vez, estar nesse programa que com certeza tem abençoado a sua vida e também a minha vida. O programa é Jesus Te Ama, programa da SEADEB. A SEADEB é a Convenção Estadual da Assembleia de Deus na Bahia. Quero aproveitar e mandar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo aí em Santa Luzia, que estivemos no último sábado, também os irmãos aí de Itapetinga, que estaremos participando da Santa Ceia aí daqui mais alguns minutos, na cidade de Itapetinga, juntamente aí com o pastor Aristóteles. Em Santa Luzia é o pastor Benedito. Nosso abraço para todos vocês. Deus continue abençoando a todos. E você pode sim participar do nosso programa, ligando de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, para o 071 3503 8383. Mas hoje eu estou aqui com o Dr. Creovaldo, que é pastor da Assembleia de Deus no campo de Pirajá, e é também advogado. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a Igreja Assembleia de Deus em Pirajá, e também falar um pouquinho sobre esta profissão, esse trabalho que o doutor Creovaldo realiza como advogado. A paz do senhor, doutor Creovaldo. A paz do senhor, pastor Valdomiro. Me diga uma coisa, gostaria que o senhor falasse sobre o campo que o senhor é presidente lá em Pirajá e falasse um pouquinho também sobre os trabalhos que estão sendo realizados pela Assembleia de Deus aqui em Salvador. Pastor, o Senhor Jesus, quando ele se apresenta à igreja em Filadélfia, ele diz que é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Ele diz que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E eu acredito piamente que o Senhor Jesus, ele abriu aquela porta lá. O Senhor Jesus tem feito grandes maravilhas. Nós chegamos lá apenas eu, a minha esposa, a minha filha, o vice-irmão Ataíde, a sua esposa e os 2 filhos. E algumas vezes não tínhamos púlpito, nós colocávamos em cima de uma mesa e pregávamos para as nossas próprias famílias. Isso em janeiro de 2011. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós fazemos cultos para mais de 200 pessoas. A igreja fica num primeiro andar, a porta fisicamente é estreita, mas o Senhor tem aberto uma porta do tamanho do coração do povo de Pirajá e tenho certeza de que Pirajá vai ser uma terra do Senhor Jesus. Tudo bem, a gente sabe que nesses últimos meses, ou quem sabe um ano e alguns meses, a Igreja Assembleia de Deus tem crescido muito aqui em Salvador. Eu tenho acompanhado, tenho ido em algumas igrejas, não são todas, mas em algumas, em virtude de nós termos hoje na Bahia mais de 500 campos, mas a gente sabe que Salvador tem crescido muito a igreja. E a gente sabe que o crescimento é em virtude da Trindade Santa está em nosso meio, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas também a gente observa que os irmãos aqui, os pastores, têm se dedicado muito. Como é que o senhor tem observado a dedicação dos pastores, dessas lideranças aqui em Salvador? Pastor, como advogado da maioria dos campos, eu tenho visto a obra que o Senhor tem feito através dos diversos pastores, a partir da transformação dos campos em Salvador. Nós notamos, num primeiro momento, foram dificuldades, mas com a ajuda também da convenção, nós vimos o trabalho crescer vertiginosamente. Os crentes, o Senhor tem notado, quando nós encontramos em diversos cultos, os crentes muito alegres, muito contentes. O Senhor tem feito curas maravilhosas, inclusive aquele lá na convenção, né, do ano passado, foi uma mulher paralítica, adentrou um local sem saber direito onde era, e de repente ouviu o louvor e foi curada. Isso tem acontecido muito, é uma coisa rotineira. Então eu tenho sentido muita alegria mesmo. E olha que eu tenho andado por
todos estes campos e a história não muda em nenhum deles. Todos eles vêm apresentando um crescimento tanto fisicamente em número de pessoas, mas principalmente nós notamos uma alegria do povo. A bênção de Deus tem sido derramada, tanto a chuva no seu tempo, como fora de tempo, para a glória de Deus. Nós esperamos também, você tem acompanhado a nossa preocupação e dedicação com a construção do Centro de Cultura Cristã da Bahia, que com certeza também com essa construção vai estar ajudando muito aos campos aqui em Salvador, até para facilitar algumas reuniões, algumas palestras, encontros de senhoras, jovens. Como é que o senhor tem observado também essa preocupação nossa, essa dedicação que você está acompanhando da construção do Centro de Cultura Cristã da Bahia? Eu não tenho receio nenhum em dizer, pastor, que eu sou um entusiasta da nossa convenção, CEADEB. Eu, desde menino, aprendi com o meu pai, que ia sempre ali nos estudos bíblicos no Boqueirão, o pastor falecido e lembrado, Rodrigo Silva Santana. Nós tínhamos uma visão da igreja no estado como uma só. Então hoje eu fico muito feliz em saber que estamos sempre avançando e nunca regredindo. E este Centro de Cultura Cristã, todas as circunstâncias, as dificuldades que o senhor enfrentou, como toda a mesa diretora, para ter este terreno, este espaço, o projeto dele, as licenças. Então, eu pedi ao pastor Arilson que me fizesse um cartaz bem grande para que eu colocasse lá na igreja em Pirajá, para que todos pudessem ver, pudessem começar já a sentir, começassem a ficar já grávidos dessa ideia. E eu tenho certeza que em pouco tempo nós estaremos ali, quem sabe no 4º andar, glorificando ao Senhor, né? Adorando a Deus e também tendo os eventos culturais tão necessários que a Igreja de Salvador e também da Bahia inteira, ela merece. Doutor, mas gostaríamos de falar um pouquinho agora sobre esta área que o senhor trabalha, vive, não só como pastor, mas o senhor também é advogado. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o advogado crente, o advogado pastor, no mundo em que a gente vive, com tanta dificuldade, como é que o advogado crente tem se conduzido em um momento que não dá para defender algo que ele sabe que não dá para defender. Como é que tem se conduzido o advogado cristão, o advogado pastor, num momento como este? Pastor, em diversas áreas, quase em todas, posso dizer, existe este momento em que a nossa fé ela contrasta com a necessidade da profissão. Por exemplo, é o caso de uma enfermeira que trabalha numa clínica e, de repente, chega um paciente para fazer aborto. Uma clínica nos Estados Unidos em que é possível fazer aborto. Então, ela vai pensar, eu, como enfermeira, tenho que cuidar dessa pessoa que vai fazer um aborto, porque é permitido em alguns estados. Mas, como cristão, eu não posso matar uma vida. Então, entra aí num contraste, né? Numa contramão. Então, hoje aqui, como advogado, nós temos que defender. A tarefa do advogado, no meu entender, são duas. Primeiro, defender o inocente da culpa e o culpado da vingança. Então, mesmo a pessoa culpada, ela deve ser defendida da vingança, da justiça com as próprias mãos. Porém, creio também que, embora pela Constituição brasileira, e não apenas isso, pelo direito mundialmente falando, toda pessoa ela tem direito a um advogado, quer seja um advogado particular, um advogado dativo, ou seja, um advogado público, mas todos têm direito à defesa. Contudo, eu em particular, como cristão, tenho muitos obstáculos em defender pessoas que considero são culpadas. Pessoas que vivem uma vida desregrada,
que lutam contra a sociedade. Nestes casos eu tenho aberto mão. Uma outra coisa importante é o seguinte, que o advogado cristão, ele deve atuar sempre com a verdade. E é muito mais difícil, muito mais difícil. Mentir é mais fácil. Mas quando você atua com a verdade, as pessoas já lhe olham de um jeito diferente. Então, se você vai atuar com a verdade, muitos clientes me procuram porque sabem que eu sou um advogado verdadeiro. E tenho, pela misericórdia de Deus, tendo muitas vitórias, exatamente pelo fato de trabalhar com a verdade. Agora, não posso negar ao Senhor que em muitos momentos temos contramão da nossa fé com algumas leis específicas do nosso país que liberam algumas coisas que nós, como cristãos, não podemos jamais ser liberais a tal ponto. Então é sempre um grande momento assim de pedir sabedoria a Deus. Doutor, queremos lhe agradecer por a sua participação nesse programa. Gostei da palavra defender o inocente e o culpado... O inocente da culpa e o culpado da vingança. Da vingança. Gostei, viu? Muito obrigado pela sua participação. Estou à disposição. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós conversamos com o Dr. Creovaldo, pastor Creovaldo, que é pastor da Assembleia de Deus em Pirajá. E agora você vai ouvir o comentário, vai ver o comentário do Dr. Kleber. Dr. Kleber está sempre trazendo um comentário que é importante para todos nós. Olá, meus amigos. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam o Brasil como um dos países que mais utilizam o álcool. Nas grandes cidades brasileiras, cerca de 12% da população é dependente química do álcool. Apesar de ser uma droga lícita, o álcool mata mais do que o tabaco e tem uma consequência social muito séria. Famílias inocentes são vítimas de violência doméstica por causa de pessoas que não sabem se controlar com o uso da bebida alcoólica. Acidentes de trânsito matam inúmeras pessoas diariamente e nesses acidentes nós encontramos o uso do álcool como o grande causador desses problemas. Nós, cristãos, não somos utilizadores do álcool, mas mesmo assim somos vítimas indiretas desse tipo de problema social. Nós queremos convocar a toda a comunidade para que possa lutar contra esse problema, criando campanhas, estratégias, combate eficaz e eficiente acerca do uso do álcool. E enquanto isso, eu gostaria de conclamar aos nossos legisladores, aos nossos governantes, para tratar esse assunto com a importância que ele merece. O álcool mata não apenas quem o usa, mas também aqueles que estão à sua volta. Precisamos deixar de ser complacentes com isso e tratar esse assunto com a seriedade que ele merece. Que Deus abençoe vocês. Na semana que vem nós estaremos tratando do Estado laico. Não perca o programa Jesus Te Ama. Vejo nos teus olhos uma lágrima rolar, fazendo transparecer do seu interior. Cante, igreja. Aleluia. Vive sem razão, machucado está seu coração. Mas chegou a hora de tudo terminar. A dor vai embora, já podes cantar. Sinta o seu coração explodir de emoção. Sabe por quê? Jesus nele entrou. Cante bem forte. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora. Eu sou o pastor Melquisedeque, atualmente pastoreando a igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão, Campo Parque São Cristóvão. E nós estamos felizes por estarmos aqui. Deus tem nos abençoado muitíssimamente bem. E nós temos apenas 2 anos de fundação. E nesses 2 anos
as bênçãos de Deus têm se derramado de maneira poderosa sobre nós. A exemplo, esse evento que aconteceu aqui hoje, quando muitas pessoas estiveram aqui nos prestigiando, e nós somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Eu seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Todos seus inimigos envergonhados serão quando lá na glória Deus te exaltar. Não dê ouvido não ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora a sua voz, clame forte ao Senhor. Em se tratando dos trabalhos desenvolvidos aqui por nós, nós temos aqui a aula de música que temos ajudado de uma forma brilhante a alguns adolescentes, jovens da nossa comunidade. Também nós temos o trabalho de evangelismo, não é, todos os domingos pela tarde. E enfim, nós temos dado apoio religioso ao nosso bairro, pois nós temos aqui 15 congregações espalhadas nesse bairro e cada uma tem um presbítero que coordena e presta assistência religiosa. E nós agradecemos e louvamos o nome do Senhor por isso, e que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e que as consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. É demais o que Deus vai fazer. Põe choro pra fora, cante, louve e adore, pois a sua vitória vai chegar nesta hora. Deus marcou na agenda e não passa de hoje não. Hoje é o dia da vitória. É demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Agora põe o choro pra fora, cante, louve e adore. Vai chegar nesta hora, Deus marcou e não passa de hoje não. Hoje é o dia da vitória. Nesse momento eu chamo a sua atenção para a leitura da Palavra de Deus no livro do Salmo, no Salmo de número 20, versículos 7 e 8. Mas queremos lembrar você que mande um e-mail para nós. O nosso e-mail é programajesustiama@seadeb.com.br. Vamos ler a palavra de Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Meus amados irmãos e meus amados amigos, nós queremos chamar nesse momento a sua atenção para que você coloque a sua confiança totalmente em Deus. Temos observado que algumas pessoas têm se decepcionado porque às vezes colocam a confiança em alguém. E todos nós sabemos que os homens,
eles são limitados, os homens são falhos, e quando nós confiamos totalmente no homem, terminamos nos decepcionando. Mas aquele que confia totalmente em Deus, ele é sempre vitorioso. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não perde batalha. Alguém poderia até me dizer nesse momento, eu conheço alguém que diz que confia em Deus, que faz parte ou frequenta uma igreja, mas é uma pessoa que está angustiada, triste ou decepcionada. Eu quero te dizer que se você conhece alguém nesta condição, é porque este alguém, em determinado momento, se afastou de Deus. E aí me faz lembrar de quando Pedro observou Jesus Cristo andando sobre as águas, e ele se assustou, mas perguntou a Jesus se era ele mesmo e pediu para que fosse ao seu encontro andando sobre as águas. E Jesus o convidou para que o mesmo saísse do barco e começasse a andar sobre as águas. Imagine você, Pedro começou a andar, mas deixou de olhar para Jesus, ou deixou de confiar em Jesus, e olhou para baixo, olhou para as águas e, é claro, afundou. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, algumas pessoas podem até estar afundando ou decepcionada, porque deixou então de olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o salmista escrevendo, ele diz que uns confiam em carro, outros em cavalos. É o que pode estar acontecendo. Alguém confiou em Deus, andou com Deus, mas de repente algumas portas Deus foi abrindo, a pessoa foi conseguindo sucesso e de repente passou a olhar e a confiar no sucesso alcançado. No carro, nos cavalos, nos seus bens, no seu nível cultural, da sua formação, e foi deixando Deus de lado. Quantas pessoas, às vezes, nós ouvimos falar, mas no passado eu orava muito, eu jejuava, mas de repente parou de fazer tudo isto. Olha, se parou de fazer tudo isto, com certeza está se afastando da presença de Deus. E quando se afasta da presença de Deus, vai com certeza perdendo a bênção que Deus tem para aquele que permanece confiando nele. Olha, quando alguém deixa de confiar em Deus e passa a confiar no seu próprio poder, na sua condição, eu já disse que o homem é limitado e, pela sua limitação, ele termina fracassando. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. Ainda o salmista nos mostra que uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Quem é que está se encurvando e caindo? Volto a lembrar, são aqueles que deixaram de andar com Deus. Deixando de andar com Deus, com certeza virá a derrota, o sofrimento, e esse sofrimento, com certeza, vai continuar enquanto a pessoa não retornar a viver para Deus e andar com Deus. Mas aqueles que permanecem confiando no Deus Criador dos céus e da terra, permanecem em pé. Mesmo que em determinado momento passe por algumas dificuldades. E é o que a gente, inclusive, observa na própria Bíblia. Vamos observar que homens no passado andaram com Deus, temente a Deus, e tiveram algumas dificuldades. Mas eles foram vitoriosos porque permaneceram confiando no Deus Todo-Poderoso, no Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança e tem compromisso de continuar abençoando o homem, desde que ele permaneça confiando
em Deus. Meu amado irmão e minha amada irmã, eu não sei qual é a sua situação nesse momento. Talvez você esteja passando pelo pior momento da sua vida, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está contigo. Deus está ao teu lado, Deus está na tua vida e Ele vai continuar te abençoando e a vitória está chegando porque Deus ele tem um compromisso com você. Então não desanime, continue orando, continue jejuando, continue falando com Deus e eu tenho certeza que você vai ter uma grande vitória porque Deus está contigo, Ele te ama e Ele está pronto para abençoar aqueles que nele confiam. E a Bíblia nos mostra que Deus ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, se você está vivendo um momento de angústia, permaneça confiando neste Deus. E nesse momento, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, para que a bênção de Deus permaneça no seu lar, na sua empresa, aonde você estiver. Querido Deus, Pai que estás nos céus, eu te agradeço, meu Pai, por mais esse momento que o Senhor nos dá a oportunidade de aqui estarmos transmitindo a Tua palavra. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, que as pessoas que estão nos assistindo agora, que elas possam continuar confiando em Ti, pois Tu é o Deus verdadeiro, Tu é o Deus poderoso, o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, o Senhor tudo pode. Ó Deus, visite este lar que está em dificuldade e que a Tua paz, Senhor, possa reinar neste lar. Deus, te peço também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Tu é o dono da prata e do ouro. Visite também aqueles que estão enfermos e com o Teu poder repreenda a enfermidade. Amém. Estamos chegando ao final do programa, agradecendo a você que está sempre nos assistindo e pedindo a você que convoque outras pessoas para ver o nosso programa, para assistir o nosso programa e até o próximo, se Deus assim nos permitir.